Salve apaixonados ou desesperados por literatura. No vídeo de hoje vamos fazer uma lista das 7 personagens femininas mais girl power da literatura brasileira. Chega aí! Então, moçada, lembrando que é uma lista pessoal, vai ter muita gente que vai discutir, vai questionar, mas é o que eu, nos anos de trabalho com a literatura, elenquei como as personagens femininas mais fortes da nossa ficção. Concentrei principalmente nos romances, fiz uma exceçãozinha ali para literatura infantil, mas não visei muito nem os contos, também biografias, autobiografias, como o caso da Carolina Maria de Jesus. A minha atenção então está principalmente nos romances brasileiros, com uma escapadinha ali para a literatura infantil, daí a gente já comenta. Então vamos lá, número 1, qual é a primeira personagem mais forte da literatura brasileira? Lembrando que eu vou fazer uma linha cronológica, tá legal? Não é de ordem de importância nem de A mais forte, mas vamos lá. Número 1, Lucila, de José de Alencar. Alencar construiu muitas personagens femininas, né, importantes e fortes, né? Diva, senhora, mas eu vou escolher Lucila por quê? Porque como a Aurélia, ela nasceu pobre, a Lucila, na verdade o nome dela Maria da Glória, ela nasceu mulher numa sociedade extremamente preconceituosa à época, se é que ainda não é, e ainda se tornou cortesã, prostituta, mas ela teve a força de no romance conseguir impor-se. A duras penas ela vira o jogo social, ela vira a mesa da situação em que ela vivia, num momento muito interessante que se descreve a Lucila e se diz a respeito dela. Lucila é dona dos seus, entre aspas, amores. Ou seja, ela sim vendia o seu amor, vendia o seu corpo, mas as relações duravam o tempo que ela determinava. Então aquela mulher que a princípio era pobre, cortesã, prostituta, que estaria no porão da sociedade, que estaria ali à venda de todos os homens para o tempo e o período e o preço que eles dissessem, ela vai inverter isso. Tá, tudo bem, eu me sujeito de certa forma, mas as relações terão a duração que eu disser. O momento que eu quiser começa, o momento que eu quiser acaba. É uma certa forma de Lucila se contrapor a todo aquele universo de sujeição feminina ao mundo masculino. É claro que depois irão falar que ela vai se tornar uma personagem romântica, o amor dela pelo Paulo, há um final moralista, ela acaba morrendo no final, todo mundo sabe disso, mas eu acho importante o Alencar ter colocado o pé ali na literatura brasileira e apresentado uma personagem prostituta, mas ao mesmo tempo forte e principalmente que mantinha a sua dignidade, mantinha a pureza do seu coração. Se ela não conseguiu, né, o fazer com o corpo, a sua alma se manteve sempre digna e intacta. E quando ela encontrou o amor, ela voltou a ser a Maria da Glória. E se você não sabe do que eu estou falando, leia o romance que você vai ver que vale a pena. Bom, vamos à segunda personagem mais forte da literatura brasileira, óbvio. Estamos fazendo uma sequência cronológica, realismo, Machado de Assis, e a personagem é Capitu. Não há mais o que se falar de Capitu. Seja você do Capitu traiu Tim, seja você do Capitu não traiu Tim, não importa. Ela é uma personagem basilar da nossa literatura, talvez a mais rica da literatura brasileira e de todas as literaturas. Essa que na visão do José Dias, que falava que ela tinha olhos de cigana oblíqua e dissimulada, né? Mas o que fica é a descrição do próprio Bento Santiago, que ela tinha olhos de ressaca, ou seja, ressaca do mar, que atrai tudo que está ao seu redor nesses dias. É o olhar sedutor de Capitu. Então Capitu era forte, Capitu era inteligente e Capitu era extremamente bonita, sedutora. Essas mulheres fatais que são tão clássicas, tá, na história da literatura, e Capitu
talvez na nossa literatura nenhuma outra se equipare, chegue perto dela. Beleza? Número 2, Capitu. Vamos pra frente. Número 3, personagem de quem, meus queridos? É claro, do Monteiro Lobato. Nessa aqui eu fiz uma exceção e eu coloquei Emília, né? Exceção aos romances, coloquei Emília, que é personagem de uma série de livros infantis, que são, os livros em torno do, de novo, Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Emília, sensacional, uma boneca de pano e que, descontados alguns excessos de algumas frases da Emília, não deixa de ser também a marca de duas forças dentro daquele universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Primeiro, a força, né, da criança. A criança que tem voz, a criança que fala, que chega no meio da sala e fala alguma coisa que ela tem vontade, que ela pensa. E segundo, também a questão de que ela é uma boneca, ela é feminina. Então, uma personagem feminina extremamente forte. E eu não sei se vocês já perceberam, mas a Emília é uma espécie de metáfora do próprio Brasil. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? É um Brasil rural, é um Brasil pobre, mas é um Brasil que, pela criatividade, poderia mudar essa situação. Essa é a ideia que está atrás da personagem Emília. Não há dinheiro para se comprar uma boneca de louça, uma boneca de porcelana, uma boneca, sei lá, Barbie da vida, mas com retalhos eu consigo, com a criatividade, fazer a boneca mais inteligente, mais destemida, mais ousada da literatura brasileira. Número 3, Emília. Vamos pra frente? Número 4, quarta personagem mais girl power da literatura brasileira, Sinha Vitória, do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Aquela família de retirantes que tem lá o Fabiano, o menino mais velho, o menino mais novo, a cachorra-baleia, e nós temos ali quem? A sustentar de certa forma, não com exatamente o dinheiro, mas que o trabalho era do Fabiano, mas com a organização, com a inteligência, era ela que fazia as contas para o Fabiano tentar acertar com o seu patrão e ser reincidentemente enganado. Era assim a Vitória que acolhia os meninos quando o Fabiano precisou lá sacrificar a cachorra-baleia. Então assim a Vitória é esse esteio familiar. E eu, ao escolher assim a Vitória do Vidas Secas, estou também rendendo homenagem a todas as mulheres do regionalismo modernista brasileiro da década de 30. Como você tem ali as personagens femininas de Fogo Morto, como você tem as personagens femininas de Raquel de Queiroz, como Maria Moura, Dora Doralina, entre outros. Então, sim, a Vitória. E minha próxima personagem também é homenagem a essas mulheres de 30. Na verdade, as duas outras que vêm na sequência. Então, quarto lugar, sim, a Vitória. Vamos para a quinta mulher mais forte da literatura brasileira. É claro, estamos falando de Jorge Amado e Dora, dos Capitães de Areia. Jorge Amado também escreveu grandes mulheres na história da literatura brasileira, Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, a Tieta do Agreste, mas eu escolhi a Dora, que é a Capitã da Areia. E de novo, é uma personagem adolescente, é uma menina que acaba sendo aceita por um grupo de meninos, um universo marcadamente masculino, e ela vai conquistar o respeito, a admiração e o amor dos Capitães da Areia. Ela não se torna apenas uma personagem lateral, subalterna, não, ela se torna uma Capitã da Areia, uma super-heroína que revela em si todas as facetas femininas, a faceta da mãe, a da esposa, da amiga e assim por diante. Então, a Dora de Capitães da Areia é a nossa quinta mulher da nossa ficção mais forte. Agora vamos para a sexta. Sexta, também romance de 30, sexta mulher mais forte, girl power da nossa literatura. Estamos falando de Ana Terra, de
Érico Veríssimo e da trilogia O Tempo e o Vento. Ana Terra é a mulher forte aqui do sul, a matriarca que vai ter um filho, né, com um índio. Esse índio, por questão de preconceito, vai ser morto pelo seu pai e pelo seu irmão. Ela sofre o preconceito da família por essa relação, por essa maternidade, mas ela continua, mesmo depois da família morta, mesmo depois de ela ser estuprada, ela continua, ela vai atrás de uma terra, vai atrás de um lugar melhor, cria seu filho e dá origem à família, né, que depois os Terra se juntarão aos Cambará, de Rodrigo Cambará, e vão dar origem a uma linhagem de personagens extremamente fortes, personagens heróicas. Então tá aí Ana Terra, que foi vivida, né, no cinema, agora recentemente, pela Cleo Pires, fazendo uma homenagem à sua mãe, a Glória Pires, que fez numa versão anterior. Sensacional, Ana Terra. E agora a sétima e última das personagens mais importantes da literatura brasileira femininas. Então, vamos lá, a sétima e última personagem mais forte da literatura brasileira não podia ser outra. Estamos agora já na terceira geração modernista, geração de 45, Guimarães Rosa, e a personagem é Diadorim. Diadorim, que durante todo o romance ela se mostra como um homem. Ela nasceu uma filha única, mulher do grande líder dos jagunços, Joca Ramiro. Esse erro, entre aspas, de nascimento faz com que ela necessite se travestir, se portar como um homem para ficar ao lado do seu pai. As mulheres não podiam entrar na jagunçagem e ela, ao longo do romance, vai conquistar o medo, o respeito, a admiração dos seus companheiros de bando e dos inimigos, e também o amor de Riobaldo, que só ao final do romance vai descobrir, né, que Diadorim, na verdade, o rapaz, porque ele tinha tanta amizade e suspeitava que essa amizade era mais do que amizade, era amor, ele descobre que aquele Diadorim, o Reinaldo, era Maria Diadorina, uma mulher, certo? Forte, e que eu deixo a seguinte questão: se ela fosse Maria Diadorina, vestida como mulher desde o começo do romance, será que ela teria o mesmo respeito? Será que ela teria a mesma admiração? Fazer as mesmas coisas ela faria, porque no final das contas, a única coisa que mudaria seriam suas vestes, suas roupas, seu cabelo, alguma coisa assim. Os atos seriam os mesmos. Agora, será que se ela tivesse a aparência verdadeira de mulher, teria tido todo o respeito que, na verdade, ela efetivamente teve ao longo do romance? É bem provável que não. E esses romances, essas personagens são escritas exatamente para refletirmos sobre a necessidade de vermos os seres humanos de maneira igualitária, não por ser homem ou ser mulher, mas por aquilo que se é e por aquilo que se faz. É isso aí, espero que você tenha gostado da nossa lista. Estão aí as 7 mais importantes, mais girl power personagens da nossa literatura. Falou! Digam tchau, moçada! Até!